Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. No vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Os Dandes de Selma, do Nicolás Ururzum. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse rapaz. A luz desse vídeo não vai estar lá aquela maravilha, porque eu estou precisando colocar um negócio bem na minha cara, porque o tempo de São Carlos não está me ajudando. Veja só vocês. E vocês sabem que aqui é tudo ao natural, então paciência. Enfim, este livro aqui, ele foi me enviado pelo próprio autor durante o mês passado, só que aí como durante o mês passado eu falei bastante sobre a questão da literatura pós-ditatorial e etc, eu pedi licença do autor para que eu pudesse fazer esse vídeo só agora neste mês de maio. E este livro aqui, ele é o segundo livro do autor. O primeiro foi um livro de contos chamado Ardósia. Eu me lembro que eu vi alguns comentários aqui na internet sobre este livro, me interessei na época, só que eu acabei me esquecendo de comprar, porque né, a gente tem a vida tão corrida que acaba esquecendo das coisas de vez em quando. Mas enfim, o fato então é que o autor me enviou este livro, e esse livro me foi uma grata surpresa por dois motivos. O primeiro desses motivos foi porque, lendo este livro, e eu li esse livro junto lá com O Inimigo Íntimo, do Eduardo Lages, então lendo esses dois livros eu percebi que é muito difícil eu ler livros que tenham assim um toque de humor. E isso me incomodou bastante. Eu comecei a perceber que eu leio coisa muito séria, muito séria, muito séria, e isso me fez meio que repensar as minhas leituras. Mas enfim, essa é a primeira coisa pela qual este livro aqui foi uma grata surpresa. E a segunda foi que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ler algo relacionado a futebol. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu detesto. Eu não gosto de esporte de uma maneira geral, mas futebol é aquele, assim, dentre todos os esportes, é aquele que eu mais detesto com todas as minhas forças. O que acabou gerando uma identificação uma identificação com a personagem título aqui, que é a Selma, que é uma moça que está indo para uma cidadezinha do interior chamada Peroba, e ela está indo para essa cidadezinha para poder treinar o time de futebol dessa cidade. Treinar não. Ela está indo para ser preparadora física do time de futebol dessa cidade, que é o Clube Regatas Portenho. E a gente acompanha a ida dessa personagem desde o momento em que ela está dentro do ônibus pedindo informação ali para o motorista, para que ela possa chegar no lugar certo. Só que aí, como todos os motoristas, não, mentira, todos não. Mas enfim, quem nunca passou por essa situação de falar assim, olha, você me lembra quando chegar no meu ponto? E ninguém lembra para a pessoa que o ponto dela já passou a 3 quadras. E é mais ou menos isso que acontece com a nossa amiga Selma, que ela tem que voltar correndo, chega atrasada nessa entrevista. A sorte dela é que ela vai trabalhar ali o time para o qual ela vai trabalhar é presidido por um ex-amigo da faculdade, então ela está mais tranquila com relação a isso. O que acontece então é que ela chega ali um pouco atrasada, mas ainda assim consegue fazer essa entrevista, e assim, ela é ela tem a pior recepção de todas. Primeiro, por conta dessa questão do ônibus. Segundo, o porteiro do clube para o qual... não é do clube, por que eu tô falando do clube? Ah, porque o nome do time é clube. Enfim, o porteiro lá do estágio para o qual ela vai... do estádio para o qual ela vai trabalhar agora, ele tá meio sonolento, meio bêbado, ela não consegue identificar muito bem, dá uma informação meio mal dada ali. Ela chega ela entra na sala errada, e ao entrar nessa sala errada, ela se depara com uma velhinha muito esquisita, uma velhinha argentina muito esquisita, que começa a xingá-la de tudo quanto é nome, dizendo que ela é uma sirigaita, uma rameira e por aí vai. Ela acaba então tentando revidar essa senhorinha, acaba encontrando esse ex-colega de turma, que acaba conduzindo ela então para a sala certa. Lá chegando, ela descobre que o técnico do time para o qual ela vai trabalhar acabou de morrer. E ninguém sabe por que esse velho morreu. Cada um fala uma coisa diferente. Mas enfim, ela acaba então tendo que assumir essa nova função. Ela tinha ido para ser preparadora física. Só que aí, como o treinador morreu, o presidente do clube acaba convencendo ela, fala assim, olha, por favor, fique aqui, mas fique como treinadora.
Por conta disso, e o nome desse presidente do time, ele é o Norberto. Por conta disso, aquela pessoa que seria treinador caso o antigo treinador morresse, que é o Paranhos, acaba, enfim, criando uma inimizade instantânea pela pobre da Selma. Primeiro, porque ela roubou a vaga dele, e segundo, porque é uma mulher que não entende de futebol, que odeia futebol, treinando um time de futebol. Veja só vocês. E assim, essa notícia de que uma mulher vai treinar o clube, o time da cidade, o Clube Regatas Portenho, que é o time ali da cidadezinha, acaba sendo tão falada que vai parar no rádio da cidade. Todo mundo está falando da história de uma mulher que está indo lá treinar esse time. Então veja, por mais que seja que o Nicolás esteja te falando aqui de uma maneira totalmente bem-humorada, é um tema bem sério se a gente for para pensar, né? Que essa coisa toda de que a mulher não pode estar lá e enfim. Então veja que ele consegue fazer muito bem esse jogo com humor sem falar, sem evitar de falar dessas questões que fazem a gente refletir um pouco. Muito bem, então o que a gente acompanha a partir desse momento é essa mulher se virando para poder se tornar uma boa treinadora, para poder conquistar um respeito enquanto treinadora ali, porque os colegas de trabalho não respeitam ela, com exceção lá do Norberto. Os jogadores não respeitam ela, os adversários não a respeitam, as pessoas, os torcedores não a respeitam e todo mundo da cidade não a respeita por conta de toda essa questão aí, né, de que ela é mulher, de que ela não gosta de futebol, de que ela não entende nada, etc, etc, etc. Muito bem, então nós temos ali todos esses agentes e para além do fato da gente acompanhar essa mulher que está ali passando a treinar esse time de futebol, a gente acompanha também a história de um desses jogadores cujo nome é Emerson, mas que vai ser mais conhecido ali como Pitanga. E assim, esse rapaz, ele é o menor de idade, ele tem um passado muito complicado, ele se envolveu ali, ele tem uma estrutura familiar muito complicada, o que acabou fazendo com que ele tomasse o rumo errado na vida, começasse, enfim, a se envolver com assaltos e esse tipo de coisa. E justamente por conta desse seu passado, ele acabou de sair de uma espécie de uma FEBEM ali, ou coisa do... Não é FEBEM mais que fala, é Fundação Casa. Ele acabou de sair ali, digamos, da Fundação Casa, do local aqui. E por conta disso ele é muito mal visto também por todo mundo. Os outros jogadores têm medo dele. Os policiais da cidade vivem perseguindo ele, enfim. E junto com ele está sempre também uma assistente social que está tentando reintegrá-lo àquela comunidade ali, que é a Drica. A Drica, ela tem uma queda, assim, tremenda, enfim, ela é extremamente apaixonada pela Selma, então essa é outra história que a gente vai acompanhando também, como que a Selma vai lidando com esse amor inesperado por ela, digamos assim. Ah, sim, e antes que eu me esqueça, para além da gente acompanhar a história dessa questão desse menino, e assim, isso me prendeu, as últimas páginas do livro são aquelas páginas que você lê assim de um jato para você poder saber o que, que vai acontecer com esse menino, porque a situação dele vai ficando cada vez pior. Esses policiais da cidade acabam, enfim, fazendo coisas. Esses policiais não, um desses policiais, que é o delegado da cidade, acaba perseguindo esse menino assim de maneira desesperada. Acusa esse menino de ter matado um policial, mas você não sabe muito bem se esse garoto matou ou não, ou se foi o próprio delegado que matou em uma troca de tiros ali, enfim. É uma história muito mal contada dentro aqui do livro, e que só vai se resolver lá no fim, quando a gente chega assim, nos últimos capítulos é que a gente fica sabendo da verdade. Mas enfim. Então a gente vai acompanhando a história desse garoto, a gente vai acompanhando a história da Drica e da Selma ali nesse seu impasse romântico. E a gente vai acompanhando a história da Selma tentando se firmar enquanto treinadora de um time que é muito ruim. Sabe assim? Os jogadores são totalmente despreparados. Eles nunca ganharam nenhum prêmio, nada. Enfim. Então, para além do fato de ser um time muito ruim,
o que a Selma pega, você também tem essa coisa toda dela ser mulher. Então todo mundo vai falar assim, nossa, o time já era ruim e ficou pior por causa da Selma. Só pelo fato dela ser mulher. Mas à medida em que o livro avança, a gente vai começando a perceber que ela, pelo menos, ela tem uma visão. E é essa visão que vai fazer com que as coisas comecem ali a andar. Não vou dizer se eles conseguem chegar a algum lugar com essa nova treinadora, porque afinal de contas nós estamos falando de uma mulher que não entende nada de futebol, não é verdade? Então você vai ter que ler o livro para saber se ela consegue de fato ser uma boa treinadora. Assim, e por que o nome do livro é Dandes? Porque uma das primeiras medidas que ela toma é o de mudar o nome do time, porque Porteño faz referência lá a uma cidade argentina, e daí todo mundo da torcida, mesmo os próprios torcedores da Porteño, sempre que escutam o nome já tem uma certa aversão por conta dessa rixa entre Brasil e Argentina, que eu nunca entendi muito bem. Mas enfim, então a primeira coisa que ela faz é mudar o nome de Porteño para Dandes. Na verdade, ela fala, vamos mudar o nome? E daí um dos jogadores acaba escolhendo esse daqui. Outra das medidas dela é tentar, enfim, selecionar novos jogadores, melhorar o condicionamento físico dessas pessoas, enfim. Então ela faz uma série de mudanças ali. E a história do livro é a gente acompanhando essa série de mudanças. Outra coisa que me chamou bastante atenção aqui dentro deste livro são algumas referências que o autor faz a outros livros, como por exemplo a algumas obras do Gabriel Garcia Marques, quando ele diz aqui que a cidade rival aqui do Porteños, ou do Dandes, que o time rival é uma condência de uma cidade chamada Macondo. Então existem várias referências escondidas aqui, digamos assim, ao longo de todo este livro, e isso é algo que me chamou bastante a atenção também. A última coisa que eu gostaria de comentar é sobre a construção deste livro, que é muito bem feita. Porque o que o autor faz aqui é fazer uma série de flashbacks ao longo de todo o livro. Às vezes em um mesmo capítulo, sobretudo nos últimos, ele vai mudando de cena com uma rapidez enorme. Ele vai mudando de cena não só nesse presente, que é o presente da história, mas também nesse passado desses personagens, pra gente ficar sabendo o que aconteceu para que acontecessem aquelas coisas que estão acontecendo agora. Nossa Senhora. Então eu achei um livro muito bem construído nesse sentido, porque essas mudanças de cena e essas mudanças temporais que vão acontecendo acabam contribuindo para esse clima de tensão, o que de certo modo é algo muito próximo da realidade de quem assiste uma partida de futebol, né? Porque você não sabe muito bem o que vai acontecer ali, a qualquer momento pode vir um gol inesperado. Então isso o autor conseguiu casar muito bem a forma e o conteúdo do texto. E, enfim, fica aqui a dica então de mais este livro muito bom. Nunca pensei que eu fosse ler algo de futebol e gostar. Veja só, não significa que eu gosto de futebol, mas gostei bastante do livro. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Ah, eu vou deixar lá embaixo também algumas informações para que você possa encontrar o autor e comprar o livro, certo? É isso então. Um abraço pra vocês. Ah, se você não está inscrito no meu canal, não esqueça de se inscrever. E caso você já esteja inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.